Oi, gente, boa noite, todo mundo Boa bem? noite, Boa tudo. noite. Boa noite. Vamos lá então para o nosso Zoom de hoje, com um tema especial do mês da mulher. Vamos falar dos óleos essenciais, especialmente para a mulher, mas especialmente para libido. Foi um tema que a gente conversou semana passada e a gente resolveu trazer esse tema que ainda é um tabu, né? Falar de libido da mulher, muitas pessoas ainda têm uma dificuldade de tocar nesse assunto, e então as pessoas se sentem assim, sem muita informação ou sentem vergonha de falar sobre isso, então a gente resolveu hoje falar desse assunto. Então, como é que os óleos essenciais podem ajudar na libido, emoções e prazer? A libido feminina ainda é um tabu em muitas culturas, apesar de ser um tema estudado em áreas como sexologia, psicologia e endocrinologia. O tabu não surgiu por acaso. Ele tem raízes históricas, religiosas e sociais que moldaram a forma como o desejo feminino é visto. Antigamente a mulher era não tinha voz, era muito tolhida, né? E nesse aspecto, então, nem se fala, né? A mulher estava ali só para servir o homem e nem se cogitava falar sobre a libido feminino. E hoje é um tema que vem muito à tona, ainda mais com o feminismo em alta, mas não, isso contribui também para esse tabu ir sendo quebrado, né? Então vamos lá, falar agora dos óleos essenciais que podem ajudar na libido feminina. Como é que eles vão atuar no nosso organismo? Eles atuam estimulando o sistema límbico. O sistema límbico é a área do cérebro responsável pelas emoções e pelos prazeres. Peraí, deixa eu só tirar o. E, e como é que os óleos essenciais chegam lá no sistema límbico? Através da inalação. E com isso, eles vão equilibrando os hormônios, reduzindo o estresse e a ansiedade que bloqueiam o desejo, que não é só uma questão hormonal. A libido feminina envolve muitas questões, né? Inclusive estresse e ansiedade. Óleos afrodisíacos como o ylang-ylang, o jasmim, a salvia esclareia aumentam a autoconfiança, relaxam e melhoram a circulação sanguínea. Eles, os óleos essenciais, seguem três caminhos: o psicológico, o hormonal indireto e o relaxamento do corpo. Não agem como um remédio hormonal direto, mas podem criar condições físicas e emocionais que favorecem o desejo sexual. Ih, peraí. É isso mesmo. Então vamos lá. A primeira ação dos óleos essenciais. Eles vão atuar no cérebro, que é onde entra a aromaterapia. Pela inalação, os óleos vão chegar no, as moléculas aromáticas vão estimular o sistema olfativo, que se conecta diretamente ao sistema límbico, que é a área do cérebro que é ligada às emoções, memória e comportamento sexual. Então, com essa inalação, a gente vai atuar, as moléculas vão atuar no cérebro, e elas vão fazer o que lá? Reduzindo a ansiedade, aumentando a sensação de prazer, melhorando o humor, estimulando as sensações. Por exemplo, o ylang-ylang, ele provoca a sensação de euforia e relaxamento, o que pode favorecer o desejo. Ao mesmo tempo que ele vai atuar no relaxamento, acalmando, diminuindo a ansiedade, diminuindo o estresse, ele também vai atuar na euforia e na parte hormonal também,
gente vai ver isso depois. Segunda ação dos óleos essenciais, redução do estresse, que é o principal fator da libido baixa. O estresse e a fadiga são grandes inibidores da libido. Alguns óleos ajudam a reduzir esses fatores. Exemplo, lavanda vai promover o relaxamento, aqui faltou o chá, e melhora do sono. O sândalo, ele vai ter um efeito calmante e sensual. O sândalo é muito gostoso. Nossa, se vocês já tiveram a oportunidade de sentir o aroma do sândalo, ele é muito, muito, muito agradável, gostoso. Ele tem um cheiro assim meio amadeirado, é muito gostoso. Eu adoro sândalo. E quando o corpo sai do estado de alerta, quer dizer, quando o cortisol está alto, né, o nosso corpo fica em estado de alerta, o desejo tende a aparecer com mais facilidade. Então, quando a gente entra nesse segundo fator aqui, que é a redução do estresse, a gente diminui o cortisol e o desejo ele tende a vir com mais facilidade. Terceiro caminho, estímulo sensorial e circulação. Alguns óleos podem melhorar a circulação periférica ou criar uma experiência sensorial agradável em massagens, o que aumenta a sensibilidade corporal. Então, quando a gente usa alguns óleos essenciais específicos que vão trabalhar essa questão do desejo sexual, a gente usa fazendo massagem no corpo, a gente está estimulando a sensibilidade corporal. Então, alguns exemplos. Jasmim, associado ao aumento da excitação e confiança. O jasmim traz muita autoconfiança, né? O rosa damasceno, ligado à sensualidade e bem-estar emocional. Então, de um modo geral, todos os óleos florais, eles vão ajudar na questão da libido, tá? Se você olhar aqui, até agora a gente só falou óleo floral, né? Eles estão, não quer dizer que só os óleos florais vão atuar, mas a maioria dos óleos florais atuam sim no aumento da libido. O quarto efeito hormonal indireto. Alguns aromas podem influenciar o equilíbrio do humor e reduzir sintomas ligados a oscilações hormonais, como tensão pré-menstrual, por exemplo, a famosa TPM, o que pode melhorar a libido de forma indireta. Então, quando ele fala a questão o efeito direto e indireto, né? O óleo essencial ele vai trabalhar de forma indireta nas questões hormonais. Evidências científicas ainda são limitadas para efeito direto na libido, por isso que ele afirma, a gente está afirmando aqui que o efeito é indireto, tá? Os óleos essenciais não substituem tratamento médico para problemas hormonais e sexuais. Eles vão trabalhar como um auxílio. Eles vão trabalhar em paralelo com algum tratamento médico que a pessoa esteja fazendo para problemas hormonais e sexuais. Sempre devem ser diluídos antes de aplicar na pele. Isso a gente sempre fala, né? Quando for fazer massagem, usar óleo vegetal. Então, como usar os óleos essenciais para a questão da libido? Difusor de ambiente, isso aí é o mais básico de tudo. A gente depois vai dar algumas receitinhas também de como usar os óleos, de qual óleo, a quantidade de óleo para usar no difusor. Massagem dos óleos essenciais com óleo vegetal e o banho aromático, que a gente vai também falar sobre o banho aromático. Então, vamos lá falar de alguns óleos que podem ajudar na libido. Primeiro, o campeão é o ylang-ylang, né? Que todo mundo aí até chama ele de lambi-lambi, né? A Gilca trouxe essa piada que falaram lá para ela no dia que ela foi apresentar, falar sobre o ylang-ylang, e é isso aí mesmo, é o lambi-lambi. Então, ele é muito usado como afrodisíaco na aromaterapia, ajuda a reduzir a ansiedade e inibição, criando relaxamento e receptividade sexual. O ylang-ylang, ele trabalha a criança interior.
E ele vai também trabalhar a questão da vergonha. A criança normalmente não tem vergonha de nada, ela é espontânea, ela vai lá e faz, se suja, não quer saber se quando ela está comendo picolé, a boca dela está toda suja, ela não quer saber nada disso, ela não tem vergonha. Então, o Ilang Lang trabalha nessa questão. Então, ela vai ajudar aqui na questão da inibição. Também pode reduzir pressão arterial e aumentar a sensação de bem-estar. Quando o bloqueio da libido é emocional ou estresse, ele pode ajudar. Outro óleo bom, Salves Clareia, o Clarissage. Contém compostos semelhantes ao estrogênio, que é um hormônio feminino, né? Ele pode ajudar no equilíbrio hormonal e redução do cortisol, hormônio do estresse que reduz o desejo. Como a gente viu lá atrás, ele falou também, deu uma opção do lavanda, né, e do sândalo, que eles vão ajudar a dar uma acalmada, então vai diminuir o cortisol. E aqui o Salve Clareia, ele também ajuda a reduzir o cortisol. Muito citado para TPM, menopausa, baixa libido hormonal. Então, como a gente está falando aqui mais sobre libido, mas todos esses óleos, eles também vão ter uma ação que vai ajudar na menopausa, TPM, toda essa parte que a mulher passa, né? Desafiadora que a mulher passa. O terceiro óleo é o Neroli. Eu adoro o Neroli, é o flor da laranjeira. Ele tem também um cheirinho assim, bem cítrico, né? Ele não tem aqui. O meu tá lá perto de mim. Eu adoro o Neroli. Em um estudo com mulheres na menopausa, inalação de Neroli aumentou o desejo sexual e melhorou os sintomas hormonais. Então, isso aí é um estudo, tá, gente? Que vai trazendo essas informações para a gente. E a gente pode usar e, na prática, a gente ter as nossas próprias experiências, né? Ele atua principalmente via relaxamento, melhora do humor e redução de estresse. O jasmim. O jasmim, ele tem um aroma floral associado à sensualidade e aumento de excitação emocional. Pode estimular o humor e sensação de romance. Como eu falei, né? Os florais, eles têm essa característica de estimular o humor, de trazer, equilibrar o humor e também trazer a sensualidade, trazer a desinibição, aumentar a sensação de romance, né? O rosa, o óleo de rosas é a rainha, né, dos óleos essenciais. A gente tem o frankincense, que é o rei, o rosa é a rainha. Ela é associada a sentimentos de confiança, amor próprio e bem-estar. Alguns aromaterapeutas relatam o aumento do desejo quando o problema está ligado à autoestima e tensão emocional, que também é outra coisa que baixa a libido, né, da mulher principalmente. Quando a autoestima está baixa, a mulher tende a diminuir a libido. Então, o óleo de rosas, ele vai ajudar nesse processo de aumentar a autoestima da mulher. E o sândalo, que ele tem um aroma quente e amadeirado que promove um relaxamento profundo. Em um estudo antigo, a inalação do aroma aumentou a excitação e humor sexual em mulheres. Então, vários estudos aí que vocês podem até depois pesquisar que falam de alguns óleos para a questão da libido feminina. E aqui alguns exemplos de blends sensuais. Então, primeiro blend, romance floral. Se quiserem printar a tela aí para poder botar em prática, depois contar para gente. Bom para criar ambiente romântico e emocionalmente conectado. Ingredientes, esse aqui é no difusor. Como é que a gente vai usar no difusor? 2 gotas de ylang-ylang, 2 gotas de jasmim, 1 gota de rosa e 1 gota de laranja doce.
O laranja a gente ainda não tinha falado lá atrás, né? Mas o laranja, os cítricos, a gente sabe que eles trazem um bom humor, um bem-estar, uma alegria, e tudo isso faz parte desse ambiente romântico que a mulher precisa, né? Efeito esperado: relaxamento emocional, aumento da sensação de carinho e proximidade, redução da tensão psicológica. Eu não quis trazer muito assim informações sobre a libido especificamente da mulher, né, para a gente não estender muito. Eu quis trazer mais o que os óleos essenciais têm a ver e como eles podem ajudar. Mas a gente sabe que tem muita coisa que envolve a baixa libido na mulher, né? E, inclusive falta de carinho, proximidade, tensão psicológica. Segundo blend, sensual amadeirado, mais profundo e quente. Costuma ser associado à sensualidade física e intimidade. Também no difusor. 2 gotas de sândalo, 2 gotas de patchouli, 1 gota de ylang-ylang e 1 gota de baunilha. Qual o efeito esperado? Relaxamento profundo, sensação de conforto corporal e atmosfera mais íntima. Traz uma segurança, né? A mulher se sente segura. Terceiro blend, energia e excitação, mais estimulante, útil quando a libido está baixa por cansaço ou rotina. No difusor, 2 gotas de neroli, 2 gotas de bergamota, 1 gota de gengibre e 1 gota de cardamomo. O gengibre e cardamomo são bem estimulantes. Qual o efeito esperado? Estímulo mental, melhora do humor, leve aumento de energia e vitalidade. Então, quando a gente está muito cansada, muito sobrecarregada, rotina forte, esse blend aqui é o mais indicado. E o banho aromático? Lembra que a gente falou lá, né? Que pode usar no difusor, pode fazer massagens corporais e pode fazer um banho aromático. Então, o banho aromático, ele pode ajudar mais pela combinação de relaxamento físico e estímulo olfativo, do que por um efeito farmacológico direto. Quando você está ali tomando banho, você vai inalar os óleos essenciais. E aí, eles vão fazer o efeito através da inalação. O aroma entra pelo nariz e ativa áreas emocionais do cérebro, como o sistema límbico, que influencia o humor, relaxamento e excitação. E aí vai aqui uma receitinha de um banho. Banho relaxamento sensual, indicado quando a libido está baixa por estresse ou tensão mental. Ingredientes: 2 gotas de ylang-ylang, 2 gotas de lavanda, 1 gota de jasmim e 1 colher de óleo de coco ou leite integral. Quando a gente vai usar um banho, né, aromático numa banheira, a gente vai ficar ali imerso na água, a gente vai ficar de 15 a 20 minutos imerso na água. É sempre bom a gente misturar o óleo essencial num óleo vegetal ou em leite integral. Vai ajudar esse óleo essencial a estar mais protegido ali dentro da água, para ele não evaporar tão fácil, tá? Pô, tá tudo dentro do caminhão, hein? Caminhão é grande, mudança. É? O quê? Peraí, gente, deixa eu tirar. Ah, eu acho que tirou, né? Tá. Saiu. E aí, como é que a gente vai fazer esse banho aromático? Misture os óleos no óleo de coco ou leite, adicione à banheira com água morna. Fique de molho de 15 a 20 minutos, tá? E aí, só para a gente fechar, que um ponto que muita gente ignora, né? Que eu estava falando lá no começo, que depois eu não quis entrar muito nessa questão da libido separado. Eu queria falar muito sobre os óleos, como a aromaterapia pode usar. Mas cheiros podem influenciar o humor. Mas libido feminina raramente depende só de um estímulo sensorial. Fatores como estresse crônico, qualidade do relacionamento, hormônios e saúde geral têm impacto muito maior. Então, quando a gente estiver com essa questão, a gente precisa olhar de uma maneira mais ampla
e entender o, os, os motivos, né? O que está ocasionando essa falta de libido e que não, geralmente não é uma coisa só, tá? Então é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa que acrescentar, Muito bom, Suane. Muito Muito bom. bom. Ótimo. Parabéns. Excelente. Excelente. Isso aí, muito bom. eu Já fiz tive, minhas anotações aqui. eu tive Oi? um exemplo de uma cliente que ela usou no difusor Ylang Ylang e Whisper. Eu não falei do Whisper aqui, né? Mas o Whisper é um blend pronto da doTERRA, que tem a maioria desses óleos que a gente falou aqui. E de noite, ela botou no difusor, no quarto dela, e ela disse que ela já era casada, sei lá, uns 20 anos com o marido. Ela falou que há anos ela não tinha tido uma noite tão especial como foi aquela noite com o Ylang Ylang Whisper. Ela falou, Suane, ela me ligou no dia seguinte cedo. Tu não vai acreditar, menina, muito obrigada. Eu falei, ai, que bom, fiquei feliz. Então, a É gente isso aí. tem algumas comprovações, né? Porque as pessoas ficam com vergonha de falar. Eu até botei isso lá no grupo, pedi para ela para eu botar, claro que eu não falei o nome dela, mas eu botei lá no grupo para as pessoas verem que é verdade mesmo. É isso É aí. muito, muito bom. Isso aí é saúde pública. doTERRA ajudando os casais. Que espetáculo. Parabéns aí, meu senhor. Isso Muito aí. bom. Então tá, gente, eu vou botar essa gravação lá no grupo, né? Para se mais pessoas quiserem assistir, tá bom? Tá Então, ótimo. Isso aí, obrigada. muito Alguém, bom. alguém chamou, não, né? Achei que eu tinha chamado. Não, Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Beijo, beijo. Beijo, beijo. Boa beijo, noite. boa noite. Beijos, boa noite.